Agora, na Rede 316, Quarta Missionária. Vamos conhecer mais um campo missionário do nosso Brasil. Se liga que já vai começar mais uma viagem para os campos missionários em nossa nação. Bom dia, querida, tudo bem? Bom dia, meu irmão. Opa, tudo bem com você, querida? Graças a Deus. Amém. Você tá onde mesmo? Deixa eu ver aqui qual é a cidade. De onde que você tá, hein? O pessoal já mandou aqui a tua apresentação e tal, mas nessa correria aqui agora eu acabei, né? Ó, a Gabriela, ela é da Igreja Batista dos Milagres. A Gabi, ela tem 15 anos. Ela tem, deixa eu ver aqui, é esposa do meu amigo Edinardo. E é a mãe de Eloá. Tá aqui, ó. E hoje ela tá atuando no projeto Amazônia, precisamente em Rondônia, né? E lá em Porto Velho é onde a Gabriela está atuando. E aí, deixa eu ver aqui, ela falou que já atuou também como voluntária na Cristolândia Radical Amazônia, não é isso, Gabi? Me perdoe estar te chamando já na intimidade, chamando de Gabi, porque assim, eu conheço tantas pessoas, e normalmente toda Gabriela é Gabi, né? Então eu já tô aqui te chamando de Gabi também, viu? Mas, amém, mas você tá bem, né? Tá tudo em paz, né? Sim, eu estou em mobilização, então no momento não estou no meu campo missionário, né? Uhum. Nós estamos em mobilização no estado do Ceará. Legal. No chamado Preá. E aí mais tarde já, após o almoço, viajaremos para outra cidade. Então nós estamos aí nesse período de campanha, de mobilização, falando nas igrejas, né? Levando um pouquinho do testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa Amazônia brasileira. Legal. E me conta, e você é de onde? Eu sou natural de Limeira, interior São de São Paulo. Interior. Aí teu interior aí já te entregou, né? Legal. Então, e você atua como missionária já há quanto tempo? Com 20 anos eu fui pro Radical Amazônia. Hoje já tenho 26 anos, né? Caminhando aí pros 27. Então já fazem quase 7 anos que eu estou no campo missionário. Sim. Da Amazônia. Muito bem. E aí me conta também, você, como você falou, você é natural lá de Limeira e tal, e como é que foi, assim? Normalmente é uma das perguntas que a gente tem muita curiosidade, que eu faço quase para todos os missionários, né? Como é que foi a tua, quando você chegou assim com seu papai e com sua mamãe e falou assim, gente, eu acho que eu vou ser missionária, e aí, o que é que vocês acham? O que eles falaram? De boa ou ficaram assim, meu Deus, eu não acredito que essa menina vai fazer esse negócio, não? Então, eu nasci num lar cristão, né? Meus pais foram os fundadores lá da igreja que ainda sou membro lá em Limeira, né? Uhum. Então, sempre eu fui envolvida em missões, nos trabalhos da igreja. Com 12 anos eu já ia para viagens missionárias junto com meus pais. Uhum. E eu já tinha a confirmação no meu coração de que eu queria ser missionária. Com 17 anos eu comecei a fazer viagens missionárias já sozinha, nas operações Jesus Transforma, que a junta de missões nacionais sempre faz, né? Uhum. E aí eu comecei a viajar nessas viagens de operação Jesus Transforma, e Deus foi confirmando no meu coração. E uma dessas viagens eu vi um vídeo do Radical Amazônia. Sim. Eu falei, pronto, é para esse lugar que Deus tá me chamando. E eu nem fazia ideia, nem conhecia nada sobre os ribeirinhos e tudo. E aí, quando eu voltei pra minha casa, eu falei pros meus pais que eu queria ir pro Radical Amazônia, expliquei pra eles. E a gente sempre foi muito envolvido com missões, tanto que toda mobilização, quando ia um missionário na nossa igreja, ele ficava hospedado em casa. Então, eu sempre conversava muito com os missionários e eu sempre me interessava muito, e eu já me via assim, não, quando eu crescer, eu quero ser missionária. E aí eu fui pro campo missionário com 20 anos, fiz, né, várias viagens, tanto Operação Jesus Transforma, fui no barco missionário. Aí quando eu fui no barco missionário, eu já estava inscrita pro Radical Amazônia. Uhum. E aí quando foi no final da viagem, eu conversando com o Germano e André, falei, posso deixar minhas malas aqui? Porque eu vou vir pro Radical Amazônia daqui 2 meses. E aí eu já queria adiantar, né? Eles falaram, pode. Então eu voltei pra casa, depois dessa viagem do barco missionário, só com a minha mochila. E aí eu acho que foi o dia que caiu a ficha da minha mãe, porque eu virei pra ela perguntou, cadê a bagagem? Eu falei, já ficou, porque eu estou de mudança pra Amazônia. Eu vou pro Radical Amazônia. E eu sempre falava pra ela, embora o Radical Amazônia fosse 2 anos de projeto, podendo se estender a 4, eu sempre falei pros meus pais, eu tô indo de mudança.
o que ficou aí pra trás, o que eu não carregar, pode vender, doar, porque eu não volto mais não. Eu vou pro campo missionário. Então, assim, foi um misto, porque meus pais, como são cristãos, né, muito firmes na igreja, eles ficaram muito felizes, mas o lado de pais, né, também ficavam falando, volta pra cá. Não dava pra você ir pra Campinas aqui do lado, não dá pra você ir aqui na Santo André, eu sei lá, nessas cidades aí, mas tem que ir logo pra Amazônia, menina, meu Deus do céu. Na Cristolândia eu ia de final de semana, de feriado, junto com meu pai, então eles ficavam, não pode ser aqui, pertinho. Mas Deus estava me chamando pra Amazônia, né? Então eu fui no período de Radical Amazônia durante 2 anos. Depois eu comecei como missionária em formação, fazendo o bacharel em teologia. E hoje já estou aí há 7 anos, quase 7 anos no campo missionário. Já sou missionária efetiva, né? Estou mentoreando agora radicais. Um dia eu fui radical e agora eu sou mentora dos radicais. Ah, que legal. E aí, com certeza, inspira muita gente, hein, Gabriela? Você deve inspirar, sim, muita gente, né? Porque tão novinho. Você vê que você que tá ouvindo a Gabi, eu falei que ela tinha 15 anos, que eu não gosto de falar o nome das meninas, a idade das meninas aqui, né? Então, assim, mas de fato mesmo, se você olhar pra Gabriela na tela, você diz que ela tem 17, 18 anos, entendeu? E a voz dela, você viu, né? A voz de 17, 18, né? Mas ela tem um ano a mais do que 17, sei lá. Então, deixa pra lá. E aí, com certeza, ela inspira, né? Porque com esse rostinho de adolescente, né? E já com essa experiência, 7 anos já só de missionária. E me conta, e onde é que o Ednardo entrou nessa história aí? Então, o Ednardo já estava no campo missionário, ele já entrou 1 ano antes do que eu, no Radical Amazônia. Então, quando eu fui pro Radical Amazônia, nós nos conhecemos no campo missionário. E aí, no projeto Radical Amazônia, não pode, né, ter relacionamentos. Então, nós temos um propósito de oração. Então, nós oramos durante 2 anos, que foi meu período de radical. E depois desses 2 anos, Deus confirmou no nosso coração, nós noivamos, e depois de alguns meses nós nos casamos. E aí, Deus unindo o propósito, né? Nós nos casamos e continuamos no campo missionário. Nós fomos para um novo desafio. Então, nós fomos enviados para uma região da Amazônia que ainda não tinha missionários. Que é a região do Alto Solimões, que fica perto da fronteira já do Peru e da Colômbia. É bem distante. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha que pegar um barco em Manaus e tinha que viajar de 5 até, às vezes demorava 7 dias dentro desse barco, sem parar, só chuva, noite e dia. Jesus, para poder chegar nessa cidade. E não era uma viagem tipo do barco missionário, né? Que é maravilhoso, super confortável. Não, era uma viagem de um barco de linha, que a gente chama, né? É como se fosse um ônibus. Então, cada um leva a sua rede, ata a sua rede e vai deitado na sua rede aí a viagem toda, até chegar no município. Meu Deus, que aventura, hein? O Gabriela tem que ter chamado mesmo, né? Meu Deus, não tem como, gente, assim, tem que ter o chamado mesmo. Agora sim, o Ednardo é de onde? Ele é daí do Amazônia mesmo ou é daqui do Sudeste também? Não, ele é do Ceará. Ele é de Fortaleza. Ah, legal. Então, de Fortaleza. E a Eloá tem quantos anos, essa princesa maravilhosa, hein? Melhor, quantos anos? Não, quantos meses, né? Eu acho. Ela não tem nem um aninho. Tem um aninho já, não? Não, tem 9 meses. 9 meses, meu Deus do céu. Eu fiquei encantado com a foto dela. A foto de vocês, né? A Eloá tá com a mãozinha, pega dela um flagrante assim, muito bom. Ela tá com a mãozinha pra cima, com a camiseta Jesus Transforma. E com a mãozinha pra cima, tipo assim, né? Glória a Deus, né? Tô aqui. Ela muito top. Muito top, muito bacana. E vocês todos estão no Ceará nesse momento? Sim. Ela tá junto com a gente. A gente vai fazer missões, ela tá junto. Tá junto, né? E hoje você. Eloá... Pode falar. Nós ficamos 3 anos, né, nesse local que eu falei, no Amazonas. E aí, depois desses 3 anos, nós fomos transferidos, né, pra Rondônia, que é onde nós estamos hoje, para levar o Radical Amazônia, que já acontecia no Amazonas, para o estado de Rondônia. E em Rondônia, quando nós fomos transferidos, né, nós começamos o processo de mudança. Então, nós fomos de barco até Manaus. E aí, chegando em Manaus, eu estava passando muito mal. Então, eu fui no hospital e fiquei sabendo que estava grávida. Então, eu brinco que lá é o fruto do Amazonas, que eu engravidei no Amazonas.
Olha só. E aí, depois que eu descobri a gravidez, no outro dia a gente já tinha que pegar um barco, viajar mais 5 dias no Rio Madeira para chegar em Porto Velho, que é a capital de Rondônia. Sim. Então hoje nós estamos lá em Porto Velho, né? E a Eloá já nasceu em Porto Velho. Então ela é rondoniense. Olha, mas que legal. Também carrega com ela um pouquinho do Amazonas, né? Ah, legal. Muito bom. E hoje, então vocês estão em Rondônia, né? Estão precisamente em Porto Velho, né? Isso. Hoje nós trabalhamos, né, mapeando o estado todo de Rondônia. Hoje nós temos já 2 duplas de missionários radicais que estão atuando no interior de Rondônia, no município chamado Rio Crespo, e é uma plantação de igreja, e também numa comunidade ribeirinha chamada Cujubim Grande. Lá em Rondônia, Missões Nacionais fez uma parceria com a convenção de lá, a Cobaro, Convenção Batista do Estado de Rondônia. Então nós temos caminhado para mapear o estado, abrir novos campos, porque Rondônia é um estado que muitas pessoas acham que ele é muito evangelizado, mas na verdade nós precisamos, como batistas brasileiros, investir nesse estado, porque é um estado muito grande em território. Então tem muitos ramais, muitas área rural, temos muitas cidades que precisam ser alcançadas e muitas comunidades ribeirinhas, que a gente acha que comunidade ribeirinha só tem no Amazonas, mas em toda a Amazônia brasileira nós temos comunidade ribeirinha. Então nós temos o grande sonho de alcançar outras comunidades ali em Rondônia. Muito bom. E uma outra pergunta, Gabi, os seus pais e os seus sogros já conhecem Eloá? Sim, meus pais conseguiram ir quando ela tinha 15 dias de vida, né? Sim. Aí eles conseguiram ver bem no início e depois também com 3 meses. Meus sogros conheceram ela quando ela tinha 3 meses, que eu pude viajar para que os avós conhecessem, né? E aí hoje é um pouco ruim porque a gente passa bastante tempo, né, para conseguir rever novamente, né? Sim, muito bom. Então assim, e é o primeiro netinho ou você tem outros sobrinhos já, dos teus pais no caso? Sim, também dos teus sogros. É a primeira netinha ou não? Dos meus pais, minha irmã engravidou 2 meses antes que eu. Eita. Nós somos só em 2 irmãs. Então nós tivemos uma gravidez junto, mais distante, né? Que ela lá em São Paulo e eu na Amazônia. E aí então minha sobrinha tem 2 meses diferentes. Sim. E pro lado do meu esposo foi a primeira neta. E aí, infelizmente, minha sogra faleceu há 3 meses atrás, né? Foi muito triste pra nós. Meu Deus. Mas graças a Deus ela conseguiu conhecer a netinha quando a Eloá tinha 3 meses, né? Oh, meu graças Deus. a Deus. Sim. Muito bom. Agora me conta, e aí quando você chegou em Manaus para ir para essa cidade que você falou, né? Como é que é o nome? Cujubim, que você falou? Como? Tocantins. No Amazonas ou? Não, no Amazonas. Quando você foi, que você falou que é 5, 7 dias para poder chegar lá. Tocantins. Eu ainda não entendi. Tonantins. Não tem Tocantins? Só que muda o E. Tonantins. Tonantins. Meu Deus do céu, eu não tinha ouvido falar ainda em Tonantins. E Tonantins fica no Amazônia, né? Fica no estado do Amazonas, no caso. Amazonas, isso. Ok. Sim. E como é que você descobriu essa cidade, assim? Como é que você... Eu não fazia ideia que existia, né, esse município, porque ele é bem distante da capital. Mas Missões Nacionais estava subindo o rio, então eles estavam mandando missionários, né, a cada vez mais distante. Um pouco antes de casar, meu esposo foi enviado para um município chamado Jutaí, que fica 12 horas de distância, mais ou menos 12 a 14 horas de distância de Tonantins, um pouco mais abaixo no rio, né, mais próximo de Manaus. Então ele já estava trabalhando ali, e aí houve um pedido para que fossem enviados missionários para Tonantins. Ele estava trabalhando em Jutaí, ainda solteiro, né, com outros missionários radicais. E aí então, quando foi solicitado esse novo campo de Tonantins, aí pensaram em nos enviar para lá, né? Mas aí foi tudo uma questão da nossa coordenação. Então nós conversamos com eles e eles lançaram um desafio, e mesmo não conhecendo, nós aceitamos o desafio de ir para essa região.
Meu Deus. E Tocantins, aí tá, vocês chegaram lá, primeiros missionários que chegaram na cidade, ou já tinha um trabalho lá, alguma coisa assim? Não tinha nenhum missionário ainda na região. Nós fomos os primeiros missionários de missões nacionais naquela região. E vocês ficaram lá quanto tempo? Ficamos 3 anos. 3 anos. Tá. E aí, e lá, que tamanho que é? Você lembra, assim, a quantidade de habitantes e tal, como que é? É uma cidade ribeirinha mesmo? É uma cidade ribeirinha, o município não é tão grande a sede, mas há muitas comunidades ribeirinhas ao redor. Então a gente já estava mapeando as comunidades e nós já tínhamos enviados algumas duplas e a gente, depois de um tempo, começou a cuidar tanto de Tocantins como de Jutaí, que é esse município que fica 12, 14 horas, que é o município vizinho, né? 12 a 14 horas de viagem. Então nós cuidávamos dos 2 municípios para poder plantar igrejas, né? Hoje nós temos missionários lá em Jutaí, estão dando continuidade ao trabalho que já estava sendo feito lá, até em construção do templo, que era uma coisa que nós tínhamos começado a fazer. Aí hoje, graças a Deus, tem um casal lá trabalhando, tem sido uma bênção. Amém. E lá em Tocantins tem saída, tem acesso por estrada ou só via rio mesmo? Por barco, só por barco ou avião, né? Mas aí o meio mais utilizado é as embarcações. Sim. E aí vocês chegando lá, como é que foi? Quando vocês chegaram, como é que foi essa recepção? O que vocês fizeram para poder alcançar essas pessoas? Trabalhávamos por meio do relacionador, né? Então nós passávamos tempo com as pessoas, o vida na vida. Investíamos a nossa vida na vida das pessoas. E nós fazíamos isso por meio de realmente estar com as pessoas, né? Com os ribeirinhos. Então, quando eles iam pescar, nós íamos com eles, nós íamos para a roça com eles, nós nos alimentávamos junto com eles. Eu comecei a fazer uma oficina de artesanato para ensinar as mulheres, né? Ajudarem a também terem uma renda, terem um desenvolvimento, e dentro dessas oficinas nós falamos do amor de Cristo e nós começamos a trabalhar também com um pequeno grupo multiplicador. Então nós fazíamos o pequeno grupo multiplicador para assim começar a plantação de igreja, né? E vocês conseguiram então deixar uma igreja já plantada lá? Como é que está essa igreja hoje? Sim, hoje tinha uma igreja mãe, né? Uma igreja batista lá. Hoje a igreja, aquelas pessoas que nós alcançamos, elas estão sendo cuidadas, né? Por esta igreja mãe. E foi um período muito, muito abençoador na nossa vida, né? A gente também trabalhava em outras comunidades ribeirinhas e também comunidades transculturais. Então foi um período, assim, de uma grande experiência. Lá tem uma questão também que tem pessoas da Colômbia e do Peru. Então nós tínhamos uma diversidade cultural muito grande. Então a imersão cultural que a gente teve que fazer naquele estado, naquele município, né, foi muito grande, porque eles falavam muitas coisas diferentes do que a gente conhece, né, do português. Eles misturavam um pouco o espanhol, algumas dialetos também. Então nós tivemos que aprender muita coisa e nós vivíamos realmente como eles, né? Alguns usos e costumes também nós tivemos que aprender para poder conviver ali de uma maneira a demonstrar o amor de Cristo, né? Que independente de onde nós somos, nós sabemos que o amor de Deus nos alcança, né? Sim. E como é que foi? Você falando aí sobre usos e costumes e ter que conviver, comida e tudo mais, o que você comeu assim de mais exótico que na hora que colocaram na tua frente, né? Você vindo lá de São Paulo, aí de repente o cara coloca na tua frente, por exemplo, uma cobra toda fatiada. Né? Hã? Cobra ainda não comi, não. Não comeu, né? É porque assim, sabe o que a gente... Seu costume. Então, como a gente viajava em muitas comunidades, tem uma comunidade que um tipo de animal se come. Sim. Tem outra comunidade que eles consideram que aquele animal não pode comer. Então eles comem outro tipo de animal. Sim. Então a gente passava em várias comunidades, a gente acabava nos alimentando com aquilo que tinha no local, né? E assim, diferente do que a gente tem na cidade, lá não tem um açougue, né? Numa comunidade de Beninha não tem um mercado que você pode ir comprar. Chega lá e escolher, né? Beirinhas que já são desenvolvidas, que têm acesso, que têm mercado, mas tem outras que não.
Então, eles realmente, onde nós estávamos, viviam mais da pesca e da caça. Então, aquele animal que eles traziam era aquilo que a gente ia fazer a refeição com eles. Então, a base era pesca, caça e farinha. Então, a farinha sempre estava presente porque a farinha eles mesmos faziam, né? Da mandioca. Sim. Então, era mais ou menos essa a base da alimentação. Mas nós comíamos de tudo mesmo que nos dava, nós comíamos, não tinha frescura não, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Gabi. Quando você chegou, e o teu tempo tá acabando, né? Meu Deus do céu. Mas responde essa rapidinho. Quando você chegou lá em Tocantins, né? Tocantins. Quando vocês chegaram lá, vocês tiveram, além, claro, das barreiras culturais e por aí vai, vocês tiveram alguma dificuldade? Uma pergunta que eu sempre faço para os missionários, porque nós ainda temos hoje no Brasil, somente nas cidades bem afastadas ou as cidades pequenininhas e tal, tem aqueles líderes religiosos, né? Tem aquela galera lá que para você chegar, você tem quase que pedir bênção pro cara para ver se ele te libera para você ir sair falando na rua aí, ou conversando com pessoas e tal. Vocês tiveram isso? Vocês tiveram essa barreira dentro da cidade ou não? Toda a comunidade ribeirinha, sempre tem um presidente. Então, assim, você precisa, né, sim, ter a autorização do presidente. Mas o povo ribeirinho é um povo muito acolhedor. Sim. Então, no geral, assim, eles são muito receptivos. Eles são muito carentes do evangelho. Então, eles entendem que missionários são pessoas do bem. Então, no geral, pelo menos com a gente, outros missionários não sei, né? Mas com a gente nós nunca tivemos problemas. Sim. Já, por exemplo, hoje trabalhando no estado de Rondônia, a dinâmica é diferente. Porque até mesmo as comunidades ribeirinhas têm uma cultura um pouco diferente. E também hoje nós não trabalhamos só com comunidades ribeirinhas. Nosso foco também é alcançar as cidades, as zonas rurais. Então hoje, para mapear, por exemplo, é diferente de quando a gente estava no Amazonas. Para mapear, por exemplo, hoje a gente usa mais estrada, né? Estradas de chão. Então, os locais não são como, por exemplo, a zona rural, né? Não tem um presidente como tem nas comunidades ribeirinhas do Amazonas, né? Então, a questão da proclamação do evangelho é de forma diferente, porém na mesma essência, né? Gabi, assim, pra gente encerrar, né, eu sei que você tem que pegar a Eloá, eu tenho mais só 3 minutinhos, eu tô bem preocupado com isso, mas assim, você conta pra gente encerrar a experiência, e eu tenho certeza que você vai voltar aqui na rede pra gente poder conversar mais à vontade, mas eu queria que você encerrasse contando pra gente uma experiência que te marcou, por exemplo, lá em Tocantins. Tem muitas experiências, né? Muitas coisas assim que já aconteceram nas nossas vidas. Pode ser de Rondônia ou tem que ser de Tocantins? Porque tem uma bem recente. Não, pronto, fica à vontade. Uma experiência que marcou tua vida. Teve uma coisa que aconteceu recentemente. Nesse ano em Rondônia nós recebemos a carreta missionária. Eita. E a carreta missionária é algo extraordinário. Eu sempre tive vontade de conhecer, mas aí no Amazonas era somente o barco missionário, né? Só por comida água. Então, agora em Rondônia, nós recebemos a carreta missionária pela primeira vez no norte do nosso Brasil. Foi extraordinário. E a primeira cidade que a carreta atendeu foi a cidade de Vilhena, que fica na ponta do estado. Então, é 12 horas de viagem de carro, né, de Porto Velho até lá. E nós fomos acompanhar, eu lá junto, né, rodando o estado aí com a carreta. Meu Deus. Eu sou técnica de enfermagem, né, com instrumentação cirúrgica, então eu estava ajudando a atender. E nos primeiros dias de atendimento da carreta no estado de Rondônia, nós estávamos atendendo ali em Vilhena, e aí veio um senhorzinho da zona rural, então ele veio de bicicleta na estrada de chão, muito tempo de bicicleta para chegar na cidade. E aí ele pegou uma ficha do dentista, e aí quando ele foi ser atendido pelo dentista, né, ele falou que ele estava com um problema que ninguém dava solução, que ele tinha 5 vestígios, né, restinhos de dente na sua gengiva. E ele já não tinha dente nenhum, ele tinha 5 caquinhos desses vestígios. E ele precisava deixar a gengiva totalmente livre para ele poder fazer uma dentadura, para ele poder se alimentar, para ele poder falar melhor, porque ele não conseguia. E ele já tinha como fazer a dentadura, mas ele já tinha ido no posto, em vários locais, e não tinha dentista nenhum que fizesse
essa cirurgia de limpar mesmo, tirar todos os vestígios para ele poder fazer a dentadura. E aí o dentista voluntário que estava atendendo na carreta falou: não, nós vamos fazer esse procedimento para o senhor. E foi uma cirurgia um pouco mais demorada, né? Então ele sentou ali na cadeira do dentista, nós atendemos ele. E enquanto o dentista fazia o procedimento, eu estava auxiliando, nós começamos a compartilhar do amor de Cristo, falamos de Jesus para aquele senhor. E aí quando ele saiu da cadeira do dentista, tem até uma foto que alguém que estava ali no ambiente tirou. Ele saiu da cadeira do dentista e já se ajoelhou na frente da cadeira do dentista. E ele levantou as mãos para o céu e começou a dar glória a Deus e começou a agradecer a Deus por Deus ter mandado aquela carreta, por Deus ter enviado aquele dentista para atender ele. E mais do que isso, quando ele orou, ele disse a Deus que estava voltando para os caminhos do Senhor, porque ele entendia o quanto Deus amava ele, porque ele estava afastado dos caminhos do Senhor. Mas com aquele atendimento na carreta missionária, ele entendeu sobre o grande amor de Jesus. Então, assim, esse foi um dos testemunhos, por último, né, o mais recente aí, que realmente, assim, meu coração ficou transbordando de alegria, porque na hora que ele começou a se ajoelhar, eu pensei até que ele tava passando mal, né? E aí ele levantou mãos pros céus e começou a dar glória a Deus, e foi assim, um momento muito lindo mesmo, de ver o agir de Deus, porque não foi uma carreta, não foi a questão do dentista em si, ou o procedimento que foi feito, mas aquele senhor, ele entendeu o amor de Deus, ele entendeu que Deus amava tanto ele a ponto de mandar uma carreta para demonstrar esse amor. Verdade. Então, assim, é extraordinário, sério. Que coisa. E eu tô orando muito pela segunda carreta. Todos os lugares que a gente vai, a gente tem falado na mobilização sobre a segunda carreta. Sim. Que eu creio, em nome de Jesus, nós vamos conseguir a segunda carreta. Porque eu sei que eu vivi isso, né? Em todos os locais que nós passamos com carreta, teve muitos testemunhos maravilhosos. Porque nós vemos o agir de Deus quando nós colocamos as nossas vidas no altar do Senhor para servir a Ele com nossos dons e talentos. Muito bom. O Gabi, então assim, lamentavelmente, né, a gente vai ter que encerrar esse bate-papo aqui com a Gabriela, porque como a gente falou, tivemos esse imprevisto lá no início do nosso bate-papo. A Gabriela ficou meia hora de molho aqui esperando a gente, né, e então assim, tivemos apenas meia hora desse bate-papo, então ainda tinha muita coisa pra gente perguntar, mas a princesa Eloá, né, apesar de ela ser já essa missionária experiente, que ela já tem aí 9 meses de experiência já em missões, mas ela não vai poder ficar esperando, né, a Gabriela aí chegar lá meio-dia onde ela tá, né, então a gente vai ter que liberar a Gabriela agora. Querida, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por ter atendido a gente aqui na rede, e eu tenho certeza, né, peço aí encarecidamente a equipe que possa remarcar, a hora que você tiver aí um tempo, possa remarcar, né, para que você possa estar de volta aqui com a gente, e a gente conhecer de repente também a Eloá, né, e eu creio que em nome de Jesus, em breve a gente vai ter uma próxima oportunidade para você estar de volta aqui na Quarta Missionária. Eu quero muito agradecer, primeiro por agradecer a Deus por te conhecer, pela tua existência, pela existência da Eloá, pela existência do teu esposo, né? E a gente, claro, saiba que você agora, nesse momento, para as pessoas que estão ouvindo falar de Gabriela Musi, é uma inspiração para muita gente, viu? Então que o Papai do Céu te abençoe e, se Deus quiser, estaremos juntos numa próxima Quarta Missionária aí, viu? Amém, com certeza, estou à disposição aí. Só marcar que estaremos presentes aí, quem sabe a família toda, para poder compartilhar um pouquinho mais sobre o campo missionário. Legal. Muito obrigado, viu, querida? Que Deus te abençoe e até a próxima, então. Obrigada, Deus abençoe. Um abraço a todos. Valeu, Deus abençoe. Dá um beijo bem apertado em Eloá, viu? Diz que a equipe da rede está mandando para ela. Deus abençoe, querida. Valeu. Tchau. Você gosta de conhecer os campos missionários do Brasil? Um missionário apresenta a cidade em que está atuando, quais os desafios e também os motivos de oração. Acesse agora rede316.com.br.